Nós que agradecemos imensamente a doutora Marion Bá, o doutor Adriano Soares e o doutor Augusto Botelho. Muito obrigada. Agora o tema é Democracia Defensiva e Autocontenção do STF. Para discorrer sobre o assunto, contamos com os doutores Oscar Vilhena e Gustavo Justino de Oliveira. E para mediar, temos a presença do doutor Francisco Zardo, a quem eu passo a palavra neste momento. Sejam bem-vindos. Muito bom dia a todos e todas. Eu agradeço e cumprimento a organização do evento, nas pessoas da presidente Marilena Winter, da conselheira Marion Bá e do diretor Luiz Fernando Pereira. Queria aqui apresentar a vocês os nossos professores e palestrantes que nos honram com a presença aqui em Curitiba para a nossa conferência. À minha esquerda, o professor Oscar Vilhena Vieira, diretor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. E aí, professor, aproveito o ensejo, né, para cumprimentar o senhor pela excelência do ensino que é ministrado naquela faculdade. Né? Uma das bandeiras da OAB é o ensino jurídico, né? E a FGV é a vanguarda, inclusive em metodologias ativas de ensino. Né? O senhor diz que procuram formar arquitetos de soluções jurídicas, e é isso que a advocacia precisa. Né? O professor Oscar Vilhena é mestre em Direito pela Universidade de Colômbia, doutor em Ciência Política pela USP e pós-doutor pela Universidade de Oxford. Aqui à minha direita, o professor Gustavo Justino de Oliveira, curitibano, para nossa honra, foi procurador do Estado do Paraná por cerca de 15 anos, depois radicou-se em São Paulo, onde fez mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo. Hoje é professor, já há 15 anos, da Faculdade de Direito da USP, é também pós-doutor pelo Instituto Max Planck, na Alemanha, e pela Universidade de Coimbra. E parte dessa trajetória está contada nesse livro que o professor Justino está lançando aqui na conferência, e após esse painel terá uma sessão de autógrafos. Né? Mas o convite a ambos não foi apenas por essa imensa e vasta titulação que ambos possuem, mas porque além de todos esses predicados, são professores que se dedicaram a estudar e a escrever cientificamente sobre o tema desse painel. O professor Oscar Vilhena publicou há alguns anos o livro Batalha dos Poderes, pela Companhia das Letras, e recentemente fez uma segunda edição da sua obra A Constituição e a Reserva de Justiça. Está aqui a obra também, eu mostro a nossa audiência. Né? E o professor Justino também tem escrito sobre o tema da democracia defensiva e, inclusive, para discutir esse tema, criou na Faculdade de Direito da USP uma disciplina chamada Democracia Defensiva. Então, é uma honra grande ter ambos aqui e a lógica do nosso painel vai ser, em primeiro momento, a gente falar um pouquinho sobre a democracia defensiva ou democracia militante. Num segundo momento, a gente quer discutir a autocontenção do STF, e depois a gente pode conversar sobre algumas questões atuais, eventuais perguntas que venham pelo chat. Então, eu inicio passando a palavra ao professor Oscar Vilhena Vieira, agradecendo uma vez mais, professor, a sua presença. Bom dia a todas, a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês, uma honra. Acho que quando o Zardo me fez o convite, eu imediatamente aceitei, sem ver se eu tinha a data. Depois eu mexo o que tiver na frente para poder estar com os amigos aí em Curitiba para discutir um tema tão relevante como esse. É também um prazer enorme estar aqui com você. E sabe que, coincidentemente, eu também estou dando um curso sobre democracia defensiva. Eu acho que depois nós podíamos, se for ainda esse semestre, juntar as turmas para um debate final, uma conversa. É um prazer enorme. Eu acho que é um tema antigo do direito constitucional, mas que voltou com muita força em face dessa onda populista ao redor do mundo, e no Brasil não seria diferente, né, que esse tema tenha ressurgido das cinzas, e até porque ele foi empregado pelo próprio Supremo Tribunal Federal
o ministro Fachin, numa decisão fundamental que, de certa forma, legitimou os inquéritos, né? Ele usa explicitamente o termo democracia militante, não defensiva, mas democracia militante, né? Então, eu acho que é algo relevante para a gente discutir. Eu não sei como que você quer levar essa conversa aqui, se nós começamos a falar um pouquinho sobre o significado, o surgimento desse termo. Você que manda, eu sou um bom escoteiro. Se o senhor puder falar um pouquinho sobre o significado, o surgimento desse termo. Então, tá bom. Olha, então, veja, a questão que me parece crucial, quando nós começamos a discutir esse tema, é a percepção daqueles que poderiam ser considerados os pais da democracia moderna, de que, ao transferir à sociedade o destino da sua própria história, essa sociedade pode cometer erros, né? Essa é uma pergunta que Rousseau se faz no Contrato Social. E quando a maioria erra, né? Como resolver o problema do erro da maioria? É evidente que a resposta do Rousseau não é uma resposta muito satisfatória. Daí ele cria a ideia de vontade geral e explica por que a vontade geral jamais erraria, né? Um outro que se colocou essa pergunta foi Madison, né? Quer dizer, se nós pegarmos toda a teoria política que está inserida na Constituição norte-americana e que tem a sua justificação nos federalistas, é uma preocupação com a tirania das maiorias, né? Então, a invenção da democracia traz consigo um medo, né, de a maioria eventualmente agir contrariamente aos interesses da própria república, né? Então, essa é uma questão antiga, né? Se nós quisermos recuar no tempo, essa é uma preocupação que Maquiavel já tinha se manifestado e tenta encontrar no modelo romano quais eram as estruturas de defesa da república, né? Até o próprio termo ditadura é um instituto do direito romano que pode ser invocado no momento em que a república se encontra em risco, né? Agora, esse tema ele vai ganhar um apelo muito forte, evidentemente, quando as democracias se tornam, por assim dizer, democracias de massa, né? Onde, quando, de fato, a maioria passa a participar do processo político, e na crise da República de Weimar, né? Então, a questão se coloca ali de uma maneira muito contundente, né? Porque você via o surgimento de dois partidos políticos que tinham um baixíssimo grau de fidelidade à Constituição de Weimar, especialmente o Partido Nazista, mas também o Partido Comunista demonstrava uma fidelidade, vamos dizer, pouco confiável do seu compromisso com a Constituição de Weimar, e isso impõe aos constitucionalistas do período a reagir a esse período de ameaça, né? E as reações são, eu diria, para colocar de uma maneira um pouco, não sei se você concordará comigo depois, se eu pudesse criar dois polos dessa reação, um é o polo kelseniano, que vai dizer, olha, na realidade, a democracia só funciona quando você tem uma maioria de pessoas que confiam na democracia, que apostam na democracia, e se essa maioria se voltar, der costas à democracia, a democracia não tem salvação. Não há nada que se possa fazer. Então, a resignação do Kelsen é tido como uma das leituras. A democracia não se defende, ela ou conta com a maioria ou ela não tem uma alternativa para superar, inclusive, ciclos de autoritarismo com os quais ela se depara, né? Há uma outra solução proposta, que é a solução do Carl Schmitt, que, evidentemente, não tem nenhuma autoridade democrática, no sentido de que nunca foi um autor do campo liberal, muito menos do campo democrático, né? E que o Carl Schmitt, no entanto, tinha uma lealdade com a ordem, né? A ordem, qualquer que ela fosse, né? E Carl Schmitt, então, propõe, inclusive, em pareceres que ele vai dar ao Ministério da Justiça, nos anos 30, na Alemanha, de que os partidos que não são fiéis à Constituição deveriam ser extintos, né? De que liberdades teriam que ser... E, em última circunstância, você teria o poder, né? Daí que vai vir a grande definição dele, de que soberano é aquele que determina o estado de exceção, determina quando abrir a excepcionalidade e romper com a ordem
ainda que em defesa de uma outra ordem. Então, essas duas soluções é que eram colocadas na mesa no final dos anos 30. E um jovem estudante, e é muito importante a gente ter isso em consideração, um estudante do Max Weber, chamado Karl Loewenstein, que morou no Brasil, porque escreveu um livro primoroso sobre o período Vargas. O Loewenstein tinha, vamos dizer, como herança do pensamento weberiano, né? Weber morre um pouco antes dessa crise, mas se nós pegarmos os últimos escritos do Weber, a grande preocupação é que, com a democracia de massa, a razão, ou melhor, a emoção passa a ser uma definidora fundamental do processo político, né? E o Karl Loewenstein designava o emocionalismo como uma situação que não pode ser contornada pela razão, né? O populismo autoritário, estou vendo que o meu tempo já foi aqui, quer dizer, e o nazismo é uma expressão mais radical do populismo autoritário, né, assim como o fascismo, mas a nossa onda de populismo autoritário ela é, de certa forma, decorrente dessa malha de autoritários, ou seja, pessoas de postura anti-institucional, antipluralista e que buscam perfurar e erudir o sistema constitucional. Evidentemente que, se a emoção é o componente fundamental, é muito difícil que o processo democrático por si, que leva à discussão política do ponto de vista da racionalidade, consiga demover os não democratas. Daí o que o Karl Loewenstein vai sugerir uma série de medidas, né, que tem uma familiaridade com as medidas propostas pelo Carl Schmitt, mas tem como oponente técnico o Kelsen, sem dúvida nenhuma, de que a democracia não poderia simplesmente se abster de lutar pela sua própria sobrevivência, né? E tem uma frase que está no jargão político norte-americano, mas que atribui-se em alguma medida ao próprio Lincoln durante o período da Guerra Civil, de que uma Constituição não é um pacto suicida, né? Portanto, a Constituição tem que se autodefender, né? E a democracia militante, então, é, ao meu ver, uma doutrina política, sobretudo, que o Karl Loewenstein dá os primeiros passos, ela é muito incompleta, né? Ele é um jovem jurista que foge da Alemanha, vai para os Estados Unidos, escreve isso nos Estados Unidos, antes do desfecho do regime, quer dizer, ele escreve nos anos 30, então foi muito precursor de uma ideia de que a democracia deveria criar medidas extraordinárias de autoproteção, né? Essas medidas, e acho que nós teremos a possibilidade de ouvi-las de maneira mais, provavelmente, muito melhor colocadas do que por mim, mas essas medidas é que irão inspirar, no futuro, o que eu venho a chamar de democracia defensiva, ou seja, democracias que já foram estruturadas com mecanismos de defesa inseridos já na estrutura constitucional, como as cláusulas pétreas, como uma robustez maior da separação de poderes, como o entrincheiramento dos tribunais constitucionais, enfim, eu acho que isso é um objeto da nossa discussão. Então, isso simplesmente para concluir, quer dizer, que a democracia militante, que é uma doutrina incipiente de defesa da Constituição contra os seus inimigos internos, ou seja, aqueles que poderão, por intermédio do voto, colocar em risco a própria democracia, ela vai se desdobrar ao longo do século XX em diversas constituições que foram estabelecidas após o Holocausto, né, em democracias defensivas. A Constituição alemã é o primeiro passo disso, mas a Constituição sul-africana, a Constituição brasileira, a Constituição indiana, todas elas têm componentes de democracia defensiva. E a questão é como é que eles foram implementados aqui no Brasil durante o ciclo de populismo autoritário que nós assistimos. Maravilha, obrigado, professor Oscar, por esse panorama. Passo a palavra. O professor Oscar é incrível porque ele vai falando, a gente vai acompanhando as ideias, então, muito bom. E, professor Justino, 100 anos depois dessas ideias, nós estamos aqui discutindo democracia defensiva. Obrigado, Zardo. É sempre um prazer estar aqui em Curitiba. Eu sou curitibano, né, da GEMA.
fui para São Paulo, enfim, para exercer carreira também acadêmica, mas é sempre muito bom voltar a casa. É um prazer participar deste debate com o querido Oscar. Ele sabe da minha admiração. E que bom que estamos lecionando uma matéria tão complexa, né? Sob o ponto de vista, talvez, mais predominante do direito constitucional e o meu ponto de vista do direito administrativo. E vocês podem estar perguntando, o que o direito administrativo tem com isso? Tudo. Tudo. O Oscar terminou a fala dele dizendo sobre ações ou medidas ou providências que podem ser tomadas no sentido de proteção da democracia. Essas providências, dentro de um Estado de direito democrático, devem ser providências institucionais. É óbvio, contando também com a atuação da própria sociedade civil. Né? Então, quando nós pensamos no contexto da democracia militante, né, do Karl Lowenstein, depois nós temos, me lembrei agora quando o Oscar estava falando, a gente tem outro Karl, o Karl Popper também. Também no contexto de guerra, né, ele, no The Open Society and Its Enemies, ele traz o chamado paradoxo da intolerância, que complementa muito a ideia da democracia militante na sua base, na sua origem. Né? Esse livro, ele é um livro de 1945, né? Revisitado pelos novos juristas ou os novos filósofos e sociólogos que acabaram agora escrevendo nessa nova onda antidemocrática, nessa nova onda autoritária que o mundo vem passando. Não foi só o Brasil, né? Ou não é ainda só o Brasil, porque isso não passou. Revisitaram essas obras, né? E atualizaram, né, muito essa obra. Então, a ideia da democracia militante na origem era não permitir, e não permitir, significando também proibir a criação de partidos políticos que tivessem um viés totalitário. Então, não era tanto a discussão de extinguir a democracia, e mais que pudessem espraiar ideias totalitárias e que seriam partidos que, por exemplo, no caso da Alemanha, com previsão explícita hoje na Constituição, não é possível a criação dos partidos, mas isso é explícito. A Constituição brasileira não é tão explícita nesse sentido, né? Mas ela é explícita nesse sentido, lá na Alemanha, de não se podem criar partidos, por exemplo, de viés vinculado ao nazismo, com ideias nazistas. Então, na essência, isso. E por que o totalitarismo? E por que, então, o Popper? Né? Porque o que ele vai sustentar? Que a tolerância ilimitada, que é essa discussão que a gente vê, essa narrativa, não, a liberdade de expressão é máxima. Eu posso falar, eu posso fazer aquilo que eu quiser. Né? E nós sabemos que as liberdades públicas também podem ser e devem ser liberdades construídas, né, à luz de um Estado de direito democrático, ou seja, com condicionantes, com algumas limitações da própria ordem jurídica, sobretudo constitucional, mas, voltando a Popper, ele vai dizer o seguinte, que ele vai sustentar que a tolerância ilimitada leva a um paradoxo. E que paradoxo é esse? Né? Vai levar ao fim da própria tolerância. Né? Ele vai dizer que, caso seja permitido o emprego sem limitações da intolerância, os tolerantes serão suprimidos e a tolerância restará desaparecida. A noção de totalitarismo. Então, Popper, com a sua obra, The Open Society and Its Enemies, complementa muito toda essa construção teórica, dogmática, pragmática de Karl Lowenstein. Tá? Bom, trazendo, portanto, aos dias de hoje, né, nós vamos... veja, a própria expressão democracia militante, ela tem um contexto, podemos utilizá-la também, mas nos dias de hoje, Oscar, não sei se você vai concordar comigo, eu tento evitar. Não haveria prejuízo, mas a nova onda autoritária, que é reacionária também, né, enfim, no mundo todo que a gente vem sentindo, ela se apoia muito em ideologias vazias, mas que vêm
de certa maneira, causando muitos prejuízos, sobretudo às liberdades públicas. Quando nós falamos de uma democracia militante, vai dar a entender que ela tem algum sentido ideológico, quando ela não tem na origem. Então, eu evitaria hoje essa utilização, mas é uma questão semântica, enfim, para que a gente possa continuar a fazer esse debate, né, sem que questões ideológicas venham, sobretudo, a prejudicar o debate. E por que essa democracia, digamos, defensiva, né? A gente vai encontrar também democracia de resistência, né? E essa ideia de resistência, essa ideia de defesa, ela é muito importante, portanto, seria uma atualização da democracia, da origem da democracia militante aos dias de hoje. Por quê? A democracia defensiva, ela já vai ter um viés um pouco diferente da militante, né? Até porque ela está em um outro momento histórico. E ela visa o quê? Impedir que vulnerem, né, ou que seja vulnerada a própria democracia, né? Quaisquer situações ou grupos que afetem a normalidade democrática. Então, não é só vedar a criação de partidos, né? Porque a própria noção de democracia, talvez dialogando com você, Oscar, hoje, a democracia ela tem uma institucionalidade própria. Ao longo do tempo, o Estado de Direito se somou à democracia e passamos, no mundo todo, a ter Estados de Direito democráticos. Tá? E, para além dessa base institucional, que é própria à democracia, nós temos dois sentidos de democracia. O sentido formal e o sentido material. Ambos devem ser defendidos. O sentido formal de democracia seria a democracia representativa, no sentido das eleições, né? dos ciclos, né? Em que a própria democracia se renova, né? Com grupos que vão se alternando no poder. Então, a democracia formal, cunho representativo, tem que ser protegida. E a democracia substancial, que me parece ser aqui o grande ponto hoje, não é? Porque nós estamos falando do conteúdo democrático dos Estados de Direito, né? E do próprio conteúdo da democracia, não sob um ponto de vista institucional, mas enquanto valor. Então, essa seria uma atualização importante. E por que discutir defesa democrática? É sobre o ponto de vista formal, mas é, sobretudo, sobre o ponto de vista substancial ou material, as liberdades públicas em si, os direitos fundamentais em si, e assim por diante. Não sei se me fiz compreender. E um terceiro e último ponto que me parece também importante é como vai funcionar essa democracia, defensiva. E aqui eu acho que digamos, é uma agenda nova, nós ainda estamos tendo que conviver com ela, e o importante, na minha visão, e nos escritos e nas construções mais contemporâneas de democracia defensiva, e também a de resistência, significa que é muito necessário criar providências, medidas, explícitas no texto constitucional ou não, né? Explícitas ou não no texto constitucional. No caso brasileiro, não são tão explícitas assim, em termos de providências mais materiais, para a proteção da democracia, no sentido de reação. A partir do momento que essa democracia, seja no seu sentido formal ou material, ela é ofendida, e aí uma situação contemporânea e muito inusitada, não só no Brasil, mas em muitos países, quando essas ações danosas partem de quem? Partem de quem foi eleito legitimamente para assumir o poder de maneira legítima. Então, quando é o próprio Poder Executivo, ou parlamentares, não é? Ou mesmo representantes do Judiciário, abertamente, não são eleitos, não é? Mas acabam também desenvolvendo uma função estatal, quando essas ações antidemocráticas que visam, no seu limite, banir a democracia, quando elas partem de dentro do Estado, o que você vai fazer? Esse é um outro paradoxo. Então, para além do paradoxo da intolerância do Karl Popper, a gente tem esse paradoxo que, assim, bom, quem é que vai defender a democracia se quem representa o Estado é o primeiro a atacá-la?
criando uma cultura antidemocrática, né? Então, me parece que o peso maior passa a ser sempre a proteção democrática no seu sentido material das liberdades públicas, dos direitos fundamentais, das políticas públicas, não deixando de lado, né, a representatividade da escolha democrática, mas nós acabamos nos deparando atualmente com o quê? Nós nos deparamos com situações de países ou estados que se auto-intitulam democráticos, mas, na verdade, não se tratam mais de democracias, porque os próprios processos internos democráticos foram corrompidos. Então, nós vamos ter a Hungria, né? Nós vamos ter a Polônia, agora com eleições recentes, que tende ali a mudar, talvez, um pouco. Eu acompanho muito a Polônia, fui para lá, inclusive, porque eu queria ver o que estava acontecendo há alguns anos, antes aqui das nossas eleições de 2018, né? Mas, enfim, nós temos países em que nós não temos uma democracia propriamente dita. E aí nós também não temos um Estado que é antidemocrático, porque é uma contradição em termos. Aí é uma ditadura, aí é um Estado totalitário, não é democrático. Mas nós temos Estados que parecem ser democráticos e não são, que são as chamadas anocracias, né? Há uma aparência de democraticidade, quando, na verdade, não se trata mais de democracia. Então, essas perdas, né, esse fracasso da democracia, essa erosão democrática, ela já não acontece, nos dias de hoje, como aconteciam, por exemplo, da noite para o dia, em contextos de uma ditadura que se impunha. Os processos institucionais vão sendo erodidos, né? E aí já... Eu sei que já terminou meu tempo, mas só para finalizar essa minha primeira parte, perdão, vou adentrar um pouco aqui no teu tempo. O que vai acontecer? A relação burocracia-democracia é crucial. Por isso que os administrativistas têm que olhar para isso também. Eu fiquei me perguntando, o que será da burocracia, que, na verdade, dá estrutura para o Estado e para todos nós, no sentido de efetivação de políticas, direitos e tudo mais, se a democracia corromper a burocracia, se os atos antidemocráticos corromperem a burocracia, se não se pensar em democratização das instituições, sobretudo do Poder Executivo, né, das organizações, do funcionamento, né? E aí aconteceu o que aconteceu e que nós vislumbramos e ainda estamos em contextos estaduais, né? Nós tivemos fenômenos que se espraiaram nos últimos anos no contexto nacional, mas também estados vêm vivenciando isso, né? Constitucionalismo abusivo, são fenômenos, portanto, né, em que se utilizam de processos institucionais próprios previstos na Constituição, emendas constitucionais, por exemplo, mas o foco da emenda constitucional, muitas vezes, é erodir o próprio aspecto democrático da ação pública. Mas, formalmente, aquela emenda ela é regular, ela tem legalidade. Então, o constitucionalismo abusivo ele atua no sentido de dentro, sobretudo do parlamento, né? Ele visa combater aspectos democráticos do Estado. A administração autoritária, uma velha conhecida nossa, não é de agora, dos últimos anos, não é? E aí, eu me lembro quando a democracia é uma bandeira minha já há muito tempo, né? Dentro do democracia administrativa, sobretudo, e colegas, enfim, mencionamos, Gustavo, se a administração pública não é democrática, ela é o quê? Para que você está estudando isso? Como coisa que a Constituição de 88, na transição democrática, ela institucionalizou a democracia para sempre. Não existe a democracia para sempre. A democracia é uma luta constante, cotidiana, né? Então, a administração autoritária deve ser combatida. Militarismo inconstitucional, nós estamos vendo agora tudo que ele causou. Não é nada contra, né, obviamente, os militares, mas um militarismo utilizado de modo inconstitucional. Essas interpretações do 142, por exemplo, né, a exegese. Legalismo autoritário, legalismo autocrático. O Oscar tem um texto vibrante sobre essa. Quando se utiliza os decretos, que são poderes próprios do Executivo, mas com uma finalidade de neutralizar a lei, ou trazer aspectos que a lei não contempla,
por exemplo, toda essa questão de armas, liberação de armas que nós passamos nos últimos anos, opacidade administrativa, assédio institucional enquanto política. Então, eu vou finalizar aqui, passei um pouco do tempo, mas só para dizer que todos esses fenômenos não são fenômenos abstratos, o que eu narrei aqui. Nós não temos tempo de chegar a cada um deles, mas é disso que se trata a minha disciplina, sobretudo lá na USP. Olhar para isso, entender como eles aconteceram e buscar fórmulas para combater e, de alguma maneira, influenciar para que não aconteçam mais. Obrigado, professor Justino. É uma feliz coincidência, eu penso, presidente Marilena, e não é coincidência, isso foi pensado, que a gente esteja hoje revisitando a Conferência de 78, né? Porque lá nós lutávamos por uma democracia formal, talvez, como mencionou o professor Justino, ou seja, que os ciclos e que as eleições voltassem a ocorrer, e hoje eu penso que nós temos desafios dobrados, porque não só a manutenção dos ciclos, mas é a própria qualidade da nossa democracia. E, professor Vilhena, nós vimos, né, e aí, lógico, houve muita polêmica em torno desses inquéritos, das fake news, e, enfim, os mecanismos que o Poder Judiciário, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, se utilizou para defender a democracia, né, mas hoje, né, algumas vozes, e o senhor é uma delas, já começa a manifestar uma necessidade de uma autocontenção para que, e essa foi uma expressão que foi utilizada num evento que o senhor participou recentemente, para que o gênio volte para a lâmpada. Quer dizer, o gênio saiu para defender a democracia, mas ele precisa voltar. O senhor acredita que é possível? As histórias que não é muito fácil, não, né? Mas vamos lá. Primeiro, Gustavo, obrigado. Eu acho que é um belíssimo diálogo esse. Estamos muito alinhados e seria muito divertido colocar os nossos alunos para conversarem sobre isso, né? Veja, o que, pegando um pouquinho onde o Gustavo parou e concordando com tudo que ele colocou, né, o populismo ele tem uma característica, né? Ele é uma espécie de síndrome da democracia. O populismo é exatamente uma ideologia. Tanto que você tem populista de esquerda, de direita, religioso, ateu. Enfim, populismo não é uma ideologia política, mas é uma síndrome que decorre um pouco da desconfiança nas instituições e que opera a partir do ethos da destruição da institucionalidade. Eu acho que se a gente pudesse pegar uma característica comum a todos os populistas, é a erosão da institucionalidade, a erosão do pluralismo, né? Por isso é que ele é antidemocrático por natureza, e evidentemente que há gradações, né, da violência do populismo, que vai do nazismo até um Perón, até um Vargas, mas todos eles estão dentro do perfil antidemocrático. E eu acho que quando a gente olha esse período de 4 anos que a gente viveu, para começar a enfrentar a sua questão, porque para entender a manifestação do Supremo, a gente tem que entender a dimensão do ataque. E o Gustavo começou a falar disso, né? Então, a primeira coisa que está, acho que marcante no próprio processo político que levou o Bolsonaro ao poder, é a polarização visceral, né? Que não é uma polarização comum num regime democrático, né? A polarização, por exemplo, que o Trump trouxe aos Estados Unidos, que o Chaves trouxe à Venezuela, que o Orbán trouxe à Hungria, são polarizações onde o outro está excluído da possibilidade de dizer algo válido, tá? Então, o Orbán excluía e dizia que eram argumentos judaicos e, portanto, todos aqueles que eram financiados pelos Soros deveriam ser eliminados, né? Como aqui o argumento antipatriótico, globalista, gaysista, enfim, eram argumentos contrários à nação. Você não entra num debate dizendo, bom, você discorda plenamente de mim, mas eu levo em consideração e nós vamos construir, nós vamos debater, nós vamos negociar uma posição. Não, o outro é um não sujeito e não merece ser levado em consideração. Então, eu acho que isso é o ponto de partida. Mas não foi essa a única estratégia. Essa é uma estratégia. Eu acho que há uma segunda estratégia, que é a incitação dos militares, né? Então, isso diferencia. O Brasil ficou muito anestesiado com o Porquê as Democracias Morrem, do Levitsky, que outro dia eu tive o prazer de conversar com ele, debatemos.
de que no Brasil existe um componente que não estava presente ali no livro dele, que era essa ideia de, sim, a democracia pode morrer num golpe. Né? Isso era lá nos anos 60, sim, mas voltou a ser. Né? As insurgências do 7 de setembro eram ameaças existenciais à democracia brasileira. Né? Uma terceira estratégia, que era o que eu chamei de infralegalismo autoritário, mas podia ser o uso abusivo do direito administrativo para neutralizar a Constituição e as leis, a mesma coisa, só um nome, né? Nem sei se é um bom nome, mas era para distinguir dos países que usaram emendas à Constituição, etc. Né? Então, essas eram 3 estratégias que foram levadas a cabo durante todo o governo. Né? E dentro dessa polarização visceral, o caso, talvez, da pandemia foi o mais grave, porque a guerra política em torno da ciência, dos valores, da vacina, levou a que milhares de pessoas morressem. Mas era uma guerra política, não era uma estrutura, um debate racional sobre a política de saúde. Assim. Não. A maior crise que o Brasil passa, ela foi tragada pelo debate da polarização e com consequências muito graves para as pessoas que perderam a vida, perderam seus familiares. E, evidentemente, na segunda etapa do governo, na medida em que o presidencialismo de coalizão brasileiro foi capaz de conter, né, porque é impressionante, nós temos coisas horríveis a dizer do presidencialismo de coalizão brasileiro, do Centrão, etc., da barganha. O fato é que grande parte do radicalismo foi contido pelo parlamento. Tá? Você pode até alegar, bom, mas em troca de alguma coisa. Sim, em troca do não impeachment. Sim, em troca, eu tenho aqui todos os dados. Tem um artigo, enfim, que depois eu passo para você, domínio público, saiu no Journal of Democracy, que eu vou dar todos os gráficos da mudança, isso também é de conhecimento público, do controle sobre o orçamento. Quer dizer, foi uma manutenção do Estado comprada dentro do parlamento, mas que também conteve. Né? E dentro desse processo de contenção, o paradoxo é a aprovação da Lei de Defesa da Democracia, que é um componente essencial de qualquer processo de democracia militante, que vai criminalizar uma série de atividades antidemocráticas, entre elas a de incitar os militares contra os civis. Né? Então, veja, então, o que me parece importante é que na segunda etapa, portanto, do governo, quando não se consegue avançar em relação a um Estado autoritário, porque as instituições contêm, você aumenta a gravidade do ataque, com o ataque às urnas eletrônicas, todos vocês lembram, o projeto de emenda para alterar o modelo de sufrágio brasileiro, obviamente com o objetivo de fraudá-lo, e um ataque direto às instituições eleitorais, ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Supremo Tribunal Federal. Né? Então, Zardo, o que eu queria colocar é o seguinte, quando se abre um inquérito tão polêmico, né, que era, na realidade, fruto de uma investigação em relação aos ministros do Supremo. Então, é um inquérito complicadésimo. Eu acho que todos nós que temos zelo pelo direito penal ficamos muito preocupados com aquilo. Né? Mas há eu acho que para quem está interessado, isso para os curitibanos ainda é mais importante, né? Eu recomendaria muito a leitura da DPF, se não me engano, 572, de relatoria do ministro Fachin, que é uma DPF onde se julga a validade desses inquéritos. Né? E a redação do ministro Fachin é, para mim, absolutamente convincente do ponto de vista jurídico e de uma, vamos dizer, qualidade ética muito importante. Primeiro, porque o ministro Fachin ele descreve quais são as condições que justificariam a entrada do Supremo nessa seara da investigação. Então, a primeira delas, que é muito importante, é a constatação de um risco existencial da democracia. Ou seja, não é simplesmente estão atacando o Supremo, estão falando isso, ou estão falando aquilo. É porque parte desses ataques comprovam que a democracia brasileira está sendo atacada e que há um risco real de que ela... Lógico que esse sempre será um juízo objetivo, mas que você pode tentar, historicamente, compreender se aquilo é verdade ou não. Né?
A segunda coisa, e isto é que não foi muito, acho que, divulgado ou muito debatido, eu posso até ler para vocês, porque eu trago essa colinha sempre, né? Constata-se, em caso, inequívoca ausência de atuação própria dos órgãos de controle com o fim de apurar o intuito de lesar ou expor em perigo de lesão à independência do Poder Judiciário. Ou seja, basicamente o que ele está falando, o que nós tomamos conhecimento ontem, né, a BIM não funcionava. A BIM não estava detectando quem que era a competência legal dela fazer. Polícia Federal, o Ministério Público Federal abdicou da competência constitucional, competência caput do artigo que cria o Ministério Público, é a defesa da democracia. Também passa. Então, em face da omissão dos órgãos de controle, é isso que vai dizer o ministro Fachin, em face da gravidade do ataque que colocava a democracia em risco existencial e, em face do regimento interno, artigo 43, ter lá uma cláusulazinha velhinha lá, um pouco caduca, dizendo, olha, mas se acontecer um crime aqui dentro, e aí a discussão sobre um crime que acontece na internet, acontece dentro ou não, legitimava-se aquelas investigações. Então, essa é a fundamentação, né? E isso é que eu acho que pode ser cravado como o evento máximo da democracia militante brasileira, no sentido de que a Constituição não é um pacto suicida e ela tem que se autodefender, né? Veja, o ministro Fachin, já que eu estou elogiando, faz o elogio por todo, né? Ele vai dizer, nos artigos, nos parágrafos finais dessa decisão, né, bom, não há direito no abuso de direito. O antídoto à intolerância é a legalidade democrática, né? Veja, então, ele aperfeiçoa o paradoxo e dá uma solução. É a legalidade, a democracia militante, ela não pode ser alheia, o direito não tira férias na democracia militante. Tem que ter uma legalidade democrática que respalde. É preciso precatar-se para que a dose do remédio não o torne um veneno. O dissenso é inerente à democracia. O dissenso intolerável é justamente aquele que visa impor com violência o consenso, né? Bom, o que eu acho que o ministro Fachin estava querendo dizer? Eu não sou psicólogo nem telepático, mas como intérprete dessa decisão. O que ele está dizendo é que a democracia defensiva deve desengajar-se com muita rapidez na medida em que o risco existencial deixe de existir. E como o Gustavo falou, eu concordo com ele, o risco existencial, no caso brasileiro, estava no fato de que o grande detrator da democracia era o presidente da República, não era o Zé das Couves, não era o fulano do partido minoritário, não, era aquele que era o comandante em chefe das Forças Armadas. Portanto, o risco existencial se foi. O risco existencial tendo ido embora e as instituições saído da sua inércia, as instituições de controle, não há qualquer justificativa para a manutenção de uma postura militante, né? O que nós temos que cuidar agora, e aí me calo, é da qualidade da nossa democracia, como você falou, porque a democracia pode morrer por outras formas, né? E sempre a falta de qualidade é uma razão pela qual elas degradam, né? Termino com acho que grande referência para a minha geração, você é muito jovem para isso, que era o Norberto Bobbio, né? O Norberto Bobbio escreveu um livrinho em 87 chamado Futuro da Democracia, onde ele fala que o grande problema dessas democracias, ele falava da Itália em 1987, eu acho que nós poderíamos falar do Brasil em 2013, é que quando elas não cumprem as suas promessas, elas abrem espaço para que oportunistas busquem predá-la, né? E, sem dúvida nenhuma, a questão que o Brasil hoje tem que enfrentar é de que forma aquelas promessas fundamentais de segurança pública, de dignidade para as pessoas, de educação e de saúde, se realizam. Porque se a democracia tiver mais um ciclo de promessas não cumpridas, certamente nós teremos que conviver com outro oportunista que buscará destruir a democracia. Incrível. Muito bom, professor. Professor Gustavo, passado esse risco mais iminente, né, de ameaça à democracia, a senhora entende que é possível um retorno à normalidade? E aí, se o senhor pudesse, aproveitando a presença aqui do nosso ex-presidente, o Dr. Cássio Telles, que hoje é
diretor nacional de defesa das prerrogativas, falar um pouquinho também do papel da advocacia nisso. Bom, obrigado, Zardo, pela provocação. O Zardo me orientando na USP, né? Está fazendo doutorado comigo, que era o seu projeto já avançado, né, Zardo? Bom, só complementando algumas ideias importantes que foram lançadas aqui pelo Oscar, 3 pontos que me parecem essenciais para esse debate sobre democracia defensiva. Primeiro, a democracia defensiva ela é reação, sobretudo no judiciário. Sobretudo no judiciário ela tem que ser reação. Ela está vinculada a eventos extraordinários, no seguinte sentido: podemos até aceitar como uma medida extraordinária um inquérito que foi iniciado e está sendo desenvolvido no Supremo Tribunal Federal, como uma medida extraordinária, de uma intensidade forte, porque o ataque era muito intenso. Mas é muito difícil nós compreendermos, eu anotei aqui a intensidade, ok, mas que seja provisório. Essas medidas não podem se institucionalizar, vocês estão sobretudo quando elas, por serem extraordinárias, elas não são compreensíveis do campo digamos, do campo comum, do campo ordinário, do cotidiano. Aí vai virar o quê? Inquéritos policiais conduzidos pelo Supremo Tribunal Federal dentro de outras razões, então que sejam extraordinárias, justificadamente, mas que sejam provisórias, ou seja, tem que cumprir com um papel, né? Porém, essa questão de ser provisório, né, sobretudo o judiciário, tem a ver com a própria natureza da função jurisdicional. Ela tem que ser provocada. Então, uma vez provocada, essa medida máxima, né, dos inquéritos, das fake news, das milícias digitais, são vários hoje, né? Eles até podem acontecer extraordinariamente e tem de ter uma data para terminar. Aí pode dizer, mas enquanto durar o ataque, mas aí olhar para os outros poderes, o legislativo e o executivo. No dia 3 de janeiro eu ainda estava de férias, né? A gente tenta tirar férias, às vezes não é fácil. E o gabinete do ministro Messias entrou em contato comigo, eu estava fora do Brasil. E minha secretária ficou, quer falar com você agora? Eu falei, eu vou falar com ele. Eu entrei em contato, eu estava no meio do nada, literalmente. Então, tive que buscar um Wi-Fi, enfim. Bom, de lá para cá, eu venho apoiando a AGU, junto com outros juristas, é verdade, na criação de uma série de medidas, sobretudo de caráter preventivo, institucionais, como, por exemplo, a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, da AGU. Então, desde janeiro, né, já estávamos trabalhando na Procuradoria, fomos todos nós aqui, surpreendidos pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. A AGU teve que cuidar no sentido reativo desses atos que aconteceram. Uma vez organizada essa reação, seguiu-se com o plano da Procuradoria Nacional, de criação da Procuradoria Nacional, a PNDD, e hoje ela está institucionalizada. Uma outra medida também de cunho preventivo, e aí, ouvindo o Oscar, eu me lembrei, a questão que foi criado recentemente, o Observatório da Democracia da AGU. Né? O atual presidente é o ministro Lewandowski. Também apoiei, enfim, né, por quê? Me lembro que nas conversas institucionais, diálogos institucionais, eu disse, olha, o que tem que ter é um permanente processo de monitoramento para saber que medidas vão ser lançadas e com qual intensidade e com qual duração. Então, um observatório não tem uma função executiva, mas o observatório tem essa função de acompanhar, né, e tentar, de alguma maneira, mensurar quando a democracia, enquanto valor, suas expressões, estão sob ataque ou não. Então, são medidas que o Poder Executivo pode tomar. E, embora a criação da PNDD lá em janeiro já tenha provocado um reboliço, né, a gente estava no início do atual governo, é muito interessante o que aconteceu depois, Oscar. Eu fui checar isso. Por quê? Senado Federal criou a sua comissão de defesa da democracia. Não existia. A Câmara não se moveu ainda nesse sentido, né?
Mas pode se mover, por que não? Porque isso também tem um caráter pedagógico. A atuação da PNDD tem um caráter pedagógico, não é repressivo. Ela não tem atuação repressiva. Né? O Conselho Superior do Ministério Público, o MP, se perdeu um pouco na sua vocação institucional nos últimos anos. E a crítica que se fez à AGU não, a AGU está querendo tomar o lugar do Ministério Público, de maneira alguma. Depois da criação da PNDD, porque medidas de combate a atos antidemocráticos não existiam, pelo menos na última gestão, de modo mais institucional no Ministério Público Federal, não sei nos estaduais, não vou falar de todos, né? Mas no federal, o Conselho Superior do MP criou também a sua comissão. A OAB também não tinha. A OAB Nacional não tinha uma estrutura própria de proteção da democracia. Criou, este ano, depois da PNDD, a Comissão de Proteção da República e da Democracia. Então, vejam o caráter pedagógico, né, que é esse ponto que eu queria trazer. Não é só o judiciário que vai cuidar da democracia defensiva. Não lhe cabe, ainda que ele tenha um certo protagonismo, ele vai reagir. O inquérito das fake news, milícias digitais, me parece que tem que ser interpretado de maneira restritiva. Não dá para, né, a toda hora começar, né? Mas o executivo precisa ter sua estrutura de proteção democrática. O legislativo tem que ter a sua estrutura de proteção democrática. A sociedade civil não só tem que ter também as suas estruturas, como todos têm de dialogar. E aí, um spoiler, posso falar, porque eu sei que isso também já foi divulgado, só por isso, mas eu não sei, mas vou falar. Está sendo desenhado o Sistema Nacional de Defesa da Democracia, que não vai ser específico, né, da AGU, do governo federal, do executivo atual, mas que deve envolver todos os poderes, inclusive a sociedade civil. Venho trabalhando nisso também, teremos uma discussão sobre esses e outros temas no encontro agora, nesse mês de novembro, em que eu fui convidado a ficar os 3 dias do encontro com os procuradores federais, cujo tema é advocacia pública, e aí já finalizando, né, a tua última provocação, a advocacia pública e o papel institucional da advocacia pública na proteção da democracia. E é muito interessante essa temática, Oscar, porque eu comecei a escrever preocupado lá atrás, né? E tive muitas retaliações, inclusive contratos, isso na gestão passada, que eu tinha sido vencedor, contratos de consultoria internacional, né? Um deles ligado ao Ministério da Justiça, em que eu tinha sido escolhido no processo seletivo e não foi celebrado o contrato comigo. E depois eu fiquei sabendo que eu estava numa lista, aquela lista, né, porque eu estava publicando contra o governo. Eu não estava publicando contra o governo, eu estava discutindo democracia defensiva e analisando os fenômenos que estavam acontecendo naquele momento. Então, e é muito interessante, no 3 de janeiro, eu recebi a ligação, por outro lado, venha defender a democracia. E eu queria só trazer um ponto importante, sem nenhum conteúdo ideológico, e acho que defesa democrática não tem conteúdo ideológico, né? É a nossa própria sobrevivência, a sobrevivência do Estado de Direito, a sobrevivência de todos nós, né? Então, não tem ideologia nenhuma. Mas, depois de um governo de um viés mais autocrático, vem um outro governo, um outro grupo, que já tinha sido governo também, mas volta ao poder, uma outra estrutura, num outro momento histórico, e vejam só o que é colocado no colo. Isso é uma das primeiras ações que esse governo toma. A proteção da democracia, a proteção da defesa da democracia, criando estruturas próprias no Poder Executivo e propagando, né? Estimulando que os outros poderes e a própria sociedade também se organizem em torno disso, né? Então, eu quero dizer que essa mudança, proteger democracia, não tem viés ideológico. Não há que ter viés ideológico, porque, no fim do dia, é a proteção da própria ordem jurídica. Então, a defesa da ordem passa a ser também uma incumbência desse atual governo, que talvez não fosse assim se nós não tivéssemos vivido todo esse processo de erosão democrática anteriormente. Mas, indo para a advocacia, bem rapidamente, o que acaba acontecendo? 2 pontos. Portanto,
a defesa da democracia, ela tem impacto na advocacia pública. Acho que eu já mencionei, então já respondi um pouco, né? A gente está vislumbrando, e eu estou atuando ativamente, a pedido, não só eu, mas outros juristas também, dialogando com a AGU, né? Para que a AGU possa se atualizar institucionalmente, criando, né, estruturas, organizações, medidas, procedimentos de defesa da democracia. Então, essa é uma inovação, né? É um novo campo do direito, né, em termos de pesquisa, de investigação, e não é só do constitucional, e não é só do administrativo, é do direito. Envolve o eleitoral, envolve o criminal, e assim por diante. E agora o impacto disso na advocacia privada é muito intenso, né? 2 ou 3 pontos rápidos, porque o meu tempo já acabou, mas o primeiro diz respeito ao papel da OAB. Né? Estamos aqui comemorando os 45 anos, né, de um evento precioso que aconteceu, mas depois, claro, a agenda mudou, né, nos últimos anos, e agora me parece que há o retorno. A OAB tem que se manifestar, né, tem que se posicionar, né, no sentido de defesa ou não da democracia. Não só em termos políticos, que já importa, mas em termos de medidas concretas. Tá? Então, e aí tem essa comissão que eu avaliei, foi criada no Conselho Federal, enfim, então, ali já é um prenúncio de algo, não é? Mas isso tem que voltar a estar no radar de modo prioritário, é isso que eu queria dizer. Até porque o Ministério Público muito pouco fez, não vou falar que nada fez, mas muito pouco fez do que se esperava dele. Né? A força corporativista do Ministério Público, muitas vezes, o impede de fazer a autocrítica. Mas não foi bonito o que nós assistimos. E agora, segundo ponto, de ontem ou anteontem, uma ação judicial do MPF contra as prerrogativas do advogado. E você fala, mas espera aí. Como assim? Né? E muito ligadas, né, enfim, a atos, a providências e posições específicas dos advogados em contextos criminais, mas vamos pegar o contexto criminal dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, com base na Lei 14.197, que é a dos crimes contra o Estado de Direito Democrático, que estão ocorrendo dos atos do 8 de janeiro. Vejam só a situação, aí eu finalizo. Né? Nós temos uma situação de uma lei nova, né, de crimes contra o Estado de Direito Democrático, que substitui o entulho da Lei da Segurança Nacional, felizmente, e num governo que tinha um viés autoritário. E que hoje, provavelmente, não sei se isso vai acontecer, em virtude do relatório da CPMI, que já foi entregue para todas as instituições, aparentemente, quem for ali indiciado e tudo mais, vai responder com base nessa lei, ou pode vir a responder. Mas qual que é a situação? Responde, pelo menos dos atos antidemocráticos que nós estamos assistindo, processos criminais no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em única e última instância. E aí a gente assistiu que os advogados, na defesa técnica que exerceram, realizaram, em alguns dos casos, com embates com alguns ministros, um mais especificamente. Né? E aí aquilo me deixou envergonhado, como advogado. Mas, ao mesmo tempo, aquela defesa técnica é essencial. Não podemos abrir mão dela, mesmo que a natureza dos atos antidemocráticos ali perpetrados e que estão sendo julgados seja de uma grande intensidade e gravíssimos. Então, aquelas prerrogativas de defesa, ainda mais em única e última instância, em que o Supremo não só está julgando aqueles casos, mas está criando uma jurisprudência que se pretende dominante, o que tudo indica, de uma lei que é nova. Então, as prerrogativas dos advogados, aí eu concluo, né, elas vão para um outro patamar. Vão para um outro patamar. Porque amanhã podemos ser nós, como acusados, podemos ser nós, como advogados, naquela situação. E não basta aqui chegar e demonizar aquela... Não, fizeram... Como é que é? Arrumaram a cama, né? Armaram a cama, agora que deitem... Não existe isso. Né? Então, isso tem me preocupado, né? No sentido de que a advocacia tem que se posicionar. Né? E um último dado, também não vou falar nomes, mas para quem leu o relatório da CPMI, meu telefone não parou de tocar quando saiu.
o relatório, eu falei, meu Deus, estou no relatório. Porque o dia era do relatório. Não era, não, graças a Deus não tenho nada lá. Mas aí nem tinha porquê. A imprensa me pedindo o telefone de um colega nosso, que foi ali, não foi indiciado, mas ele é indicado como aquele advogado, inclusive com obras escritas e publicadas, que teria escrito a minuta do ato normativo que levaria ao golpe. E queriam o telefone dele, e eu falei, olha, eu conheço, mas eu não tenho o telefone. No primeiro momento eu não sabia por que era. Eu falei, não tenho, somos próximos. Uma pessoa com quem a gente conversa, que é da mesma área. Né? E aí também essa figura do advogado que apoia. Né? Não estou dizendo que é o caso, porque isso tem que ser provado, não estou aqui fazendo nenhuma acusação, mas está lá no relatório. Um advogado que ofereceu seus serviços, de alguma maneira, estava vinculado a um grande escritório de advocacia, o escritório já veio dizer que não tinha nada com aquilo, né? Dizendo que apoiou, enfim, que fez a redação, não estou aqui fazendo nenhuma acusação, mas consta lá no relatório. E isso vai ser agora motivo de investigação. Então, é isso que se espera de um advogado? Não sei se isso é verdade, mas é isso que se espera de um advogado? Maravilha. Muito importante a sua fala, professora, especificamente em relação a essa questão dos julgamentos. A OAB, atuando, o nosso presidente aqui, foi uma das que solicitou ao ministro Alexandre Moraes que colocasse aquilo no plenário físico, né, para que esses julgamentos fossem abertos, e certamente essa é uma das pautas de defesa da nossa OAB. Eu, já me encaminhando para o final, professor Vilhena, não posso deixar de aproveitar o senhor aqui em Curitiba para lhe fazer uma pergunta sobre um tema que o senhor domina e que tem me deixado um pouco inquieto, né? Porque a gente tem falado desse debate entre os três poderes, mas tem algo muito grave acontecendo que diz respeito à violência, à segurança pública, queima de ônibus, domínio de territórios, né? E alguns falam até no Brasil caminhar para uma espécie de mexicanização. Então, se o senhor pudesse, com o seu poder aí de síntese, com a profundidade que o senhor tem também, falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é um tema, e a nossa ordem tem procurado discutir segurança pública, o vice-presidente Fernando Deneca faz parte de uma comissão, mas é um tema que a advocacia também precisa olhar. Bom, é uma mudança de tema, né? E não tenho nenhuma pretensão de dominá-lo, mas trabalhei bastante tempo com isso, inclusive nas Nações Unidas, quando dirigi o Instituto das Nações Unidas para a Prevenção do Delito, então tenho uma certa familiaridade com essa questão. Eu acho que o Brasil, entre essas promessas não cumpridas, Ardo, que a gente falava do Bob, né, e talvez o Bob também tivesse em questão a questão da ordem na Itália, né, da manutenção do Estado de Direito na Itália. Você tinha, naquele momento, um período de grande força das máfias que dominavam territórios na Itália, né, o que eles chamam de poder invisível. E eu acho que nós temos isso de forma cada vez mais contundente no Brasil. E há uma coisa que a gente detecta, né, acho que tanto quem é do direito administrativo, quem é do direito constitucional, que se teve uma área do nosso sistema político estatal que não passou por qualquer processo de modernização em 1988, foi a área de segurança pública. Né? Nós herdamos o modelo, que já era bastante ruim, do período autoritário, que também fez uma mudança, mas, veja, manteve essa ideia de duas polícias, né? Uma polícia ostensiva, preventiva, fardada, que está na rua, e outra polícia que vem depois do crime, né? O fato é que a não colaboração e as competições corporativas entre essas duas instituições têm gerado um efeito altamente perverso que só beneficia o crime, né? Então, nós temos um desenho institucional fadado ao fracasso. E nós sabemos disso há 4 décadas. A Constituinte não foi capaz de superar esse desafio, né? Ao longo desses 35 anos, todas as tentativas de reforma das instituições policiais foram barradas, sobretudo pelo Senado Federal, onde há uma predominância de
ex-governadores e futuros governadores, mas todos eles que sentiram que, ao governar um Estado numa situação onde há uma taxa de criminalidade muito mais alta, qualquer tentativa de conter ou reformar as polícias gera uma instabilidade política. Todo governador, eu digo isso, alguns governadores, eu não falo com muitos, mas alguns que já me contaram, sempre ficam um pouco desagradados com essa frase. São reféns das polícias, especialmente da polícia militar. Se você quiser fazer alguma coisa com uma dessas polícias, a possibilidade de desestabilização política é muito grande. Então, as polícias, que são um elemento essencial do enfrentamento da questão da criminalidade, que é muito maior, mas ela é a peça central. Você tem diversas outras coisas. Quando me perguntam assim, o que fez redução do... São Paulo reduziu quase 70% o número de homicídios, é um negócio fantástico. Parabéns. O que aconteceu em São Paulo? Uma série de coisas. Desde iluminação de rua pública, redução de armas de fogo, fechamento de bares, até modernização de setores das polícias, com polícia comunitária, a reforma do sistema da Polícia Civil de homicídios que conseguiu, até a economia do narcotráfico, que passou a ser muito monopolizada, reduzindo os conflitos internos. Então, nós, enfim, quem é do ramo do crime, sabe que são múltiplos os fatores. Mas o fato é que o Brasil não fez qualquer esforço de reforma institucional. Tá? E toda vez que temos uma crise, o que a gente foi tendo é uma moderação do governo federal. Primeiro se absteve, nos primeiros 20 e tantos anos, problema do governador, até o momento que ele começou a intervir. Veja, eu me lembro quando dei uma entrevista longa, quando o Rio de Janeiro estava prestes a sofrer intervenção federal. Eu disse, essa intervenção federal não redundará em nada. As Forças Armadas não têm uma contribuição a dar à reconstituição da ordem no Rio de Janeiro. Não é porque eu sou uma bruxa e saiba olhar o futuro, mas basta você compreender o mínimo de segurança pública para ver que o que você precisa fazer é dar condição para os estados poderem fazer uma reforma, atualizar as polícias. As polícias são essenciais para a democracia, são necessárias à democracia, são indispensáveis à democracia, mas precisam ser qualificadas para o exercício dessa função. Eu acho que o Brasil tem um problema gravíssimo de criminalidade. Infelizmente, nós não fomos capazes, nós temos investido no agravamento do problema. O sistema penitenciário brasileiro se transformou no maior investimento em criminalidade no Brasil, porque é onde o crime organizado vai se formar. Quer dizer, o arrepio que se tem a penas alternativas, a outros métodos de punição, faz com que nós coloquemos os recursos lá para que as pessoas entrem, sejam presas, saiam provavelmente vinculados ao crime organizado. Então, e aí, para me calar, quer dizer, eu acho que nós temos um desafio muito pragmático, que é como conseguir trocar o pneu com o carro andando. Né? Porque não vai parar tudo, a gente vai refazer a polícia e voltar para andar. Não. Mas eu acho que o caminho o governo federal vai precisar assumir, formar uma força nacional, que não é essa, que é muito positiva, etc., mas uma força nacional grande, bem preparada, para que aí ela estimule os estados a fazerem reformas. E nós precisamos de uma reforma constitucional que flexibilize a possibilidade de que as polícias locais sejam modernizadas. Então, eu acho que esse é o único caminho. Senão, se nós não enfrentarmos o pacto robesiano da paz social, é isso que o Brasil não enfrentou, nós seremos tragados por ele, e países que abriram mão de fazer isso estão vivendo as situações que o México está vivendo, onde não há Estado, há milícia, onde não há polícia, há crime organizado, e o Estado brasileiro vem se encolhendo nesse debate. E quando aparece com terror. Então, ele se iguala. Não há milícia no Rio de Janeiro que não tenha participação de policiais militares. Excelente, professor. E veja, né, o encerramento da sua fala, ao meu ver, conecta os dois assuntos, porque a gente estava falando de ataques à democracia dos atores institucionais e esse ataque também ameaça a democracia.
Professor Justino, fique à vontade para comentar essa questão também, e aí, se pudesse fazer as suas considerações finais, na sequência. Bem rapidamente. Obrigado, Zaro. Só complementando os pontos aqui trazidos, né, endereçados pelo Oscar, é interessante. Nessa minha disciplina de democracia defensiva, tem uma aula, que é a aula do meio, que para mim é a mais importante. É onde a gente vai discutir legado autoritário no Brasil. Não na perspectiva do entulho autoritário, que é muito de uma dimensão jurídico-normativa, né, as leis, também são instrumentos, obviamente, de permanência, né, do autoritarismo, mas da cultura, né, das ações. E aí tem um texto que, aliás, é seminal, e eu indico para todos, eu reli para vir para cá, né, que é Autoritarismo e Transição, do Paulo Sérgio Pinheiro. Ele é um texto do início da década de 90, 91. Portanto, essa transição era a transição democrática da Constituição de 88, né, de 85, que culminou com a Constituição de 88. E ele, enfim, não vou ter tempo de falar muito sobre esse texto seminal, mas importantíssimo, ele vai colocar à frente e vai discutir e analisar, e aí é muito importante para a gente dar alguns necessários passos atrás. Não foi o último governo com um movimento político, ideológico, né, que ascendeu, né, que traz o autoritarismo de volta para o Brasil. Ele reemergiu, é verdade, mas ele está presente, ele é latente no caso brasileiro. Historicamente, nós temos um legado autoritário que, quando muito, nós colocamos para baixo do tapete, que é exatamente o que o Oscar está mencionando no aspecto da segurança, mas não só da segurança. E muito rapidamente aqui... Não é um acidente que eu falei, porque o Paulo Sérgio foi meu orientador de mestrado. Ah, perfeito. Então, não conversamos, mas me lembrei muito, o tema do painel me fez lembrar muito esse texto do Paulo Sérgio, que é fenomenal. E aí, que é cientista político da USP, carioca, mas cientista político da USP. Ele vai mencionar o legado autoritário, o chamado autoritarismo socialmente implantado, que não tem a ver só com macro contextos de relações de poder, tem a ver com micro contextos de relações familiares, relações sociais, né, de onde advém esta cultura do feminicídio, né, o racismo, o abuso de menores, de crianças. Então, a questão de um autoritarismo socialmente implantado não é só de exercício de poder autoritário, mas é de exercício, digamos, nos nossos microcontextos mais sociais, né, também de um viés muito autoritário, em que a vida do outro não tem muita importância, né? Outros fenômenos que ele traz também, que estão na base de tudo isso, um regime de exceção paralelo, um aparato repressivo na questão da segurança pública, autoritário, violento e dissimulado, que não se democratiza. É óbvio que todos nós, ninguém vai demonizar a polícia, não nos cabe aqui, não é a minha opinião, mas ela precisa ser revisitada. Se manteve, é isso que é o ponto chave do texto do professor Paulo Sérgio Pinheiro, que me parece muito atual. Se mantém a mesma cultura autoritária, embora as leis mudem. O judiciário se expanda, mas aí o próprio judiciário também, quando chamado nestes temas, não dá um passo à frente. E aí permanece com esse autoritarismo socialmente implantado, instituições de violência, quando na verdade deveriam proteger e combater a violência, passam a agir com mais violência. E o que eu acho que foi muito forte no último governo, e que fica muito claro, muitas pessoas se perguntam, mas como que fez isso? Como que, né, integrantes do governo federal, né, como é que fez isso no 7 de setembro? Como é que tem a lei, tem isso? Um desprezo pela lei, a cultura do desprezo pela lei, que está ligada à ideia de impunidade, sobretudo de altos escalões de poder aqui. Mas não só de poder estatal, também em termos de poderes elitizados, né, dentro da sociedade. O caso que me vem à mente, e aí esse caso ele me incomoda muito, é o caso lá de Pernambuco, de Recife, vocês se lembram? Uma esposa de um prefeito, né, que tinha ali
ela era uma colaboradora doméstica, e ela teve que descer para passear com o cachorro, deixou o filho com a patroa, usando aqui, não é que a gente tem que usar, mas com a patroa, vocês vejam a relação, e a patroa joga a criança no elevador, a criança sobe e se joga do prédio que estava buscando a mãe. E aí vocês sabem, até agora, o que aconteceu nesse processo. Então, não é só... Ali envolve os dois, né? Que é poder, família, elite. Então, isso também está na base desses atos antidemocráticos. Portanto, eu não acho que é um tema tão diferente. Eu acho que a gente vai ter que olhar em algum momento. E, encerrando a minha fala, eu acho que nós estamos num bom momento, apesar desse momento, eu digo, na sociedade brasileira. Temos um novo governo, o debate público passa a ter, novamente, se voltar a temas que não estavam sendo debatidos, sobretudo temas sociais. Temos um parlamento mais conservador, é verdade, mas, ao mesmo tempo, até essa questão da segurança que você trouxe, o caso do Rio, mas a gente tem Bahia também, né? A gente tem vários outros estados, né? Vários outros contextos de violência. Tudo está ficando mais às claras, é isso que eu queria dizer. E é nesses contextos, inclusive, nesse texto, o professor Paulo Sérgio Pinheiro termina o texto dizendo isso. Temos que esperar um momento em que tudo venha à tona, porque quando tudo vier à tona ao mesmo tempo, é que as mudanças institucionais que nós precisamos, em termos de ruptura dessa continuidade autoritária que ainda está presente no Estado brasileiro, mesmo depois da Constituição de 88, que ela efetivamente se rompa. Porque até aqui ela está existindo. Talvez seja um bom momento, como a gente está fazendo esse debate aqui, o bom debate. Parabenizo mais uma vez a OAB do Paraná, na figura da sua presidente aqui presente, de todos os conselheiros, enfim, agradeço o convite. Foi muito importante para mim voltar ao Paraná e fazer esse debate, juntamente com o Oscar, sempre aprendo com o Oscar, e talvez tenha trazido aí alguns temas de reflexão. Muito obrigado. Maravilha. Até em razão do adiantado horário, preciso encerrar o debate, mas quero registrar uma vez mais a profunda gratidão pelos professores terem vindo de São Paulo para compartilhar suas ideias com a Advocacia Paranaense, toda a nossa audiência, mais de 2.000 pessoas nos assistindo online, e dizer que o convite está sempre renovado para que vocês voltem, não só nas conferências, mas no nosso conselho, para debater esses temas. E gostaria de entregar aqui, a pedido da nossa presidente, para cada um dos senhores, uma obra de um artista paranaense, advogado também, Luiz Gustavo Vidal, né, presidente? Para demonstrar a nossa gratidão. Obrigado. Declaro encerrado esse painel. Convidando a todos para o lançamento do professor Justino ali na frente. Muito obrigada pela participação dos doutores, enriquecendo ainda mais a 8ª Conferência de Advocacia Paranaense. Teremos o lançamento do livro, como foi dito agora há pouco, A Arte de se Inspirar, do Dr. Gustavo Justino, que acabou de expor neste painel. Lembrando que o lançamento deste livro vai ser feito aqui na Feira de Advocacia, no espaço OAB Station. Agora faremos o intervalo para almoço e retornaremos às 14 horas com o workshop Atendimento ao Cliente, ministrado pelo Dr. Luiz Fernando Casagrande Pereira. Lembrando a todos os participantes que teremos diversas atividades simultâneas no período da tarde. Para deixar essa experiência ainda melhor, pedimos para que faça o check-in nos painéis que vocês desejam participar, conforme as informações enviadas por e-mail para cada um de vocês. E para ficar por dentro de todos os detalhes da nossa programação, entre no site conferenciaoab.org.br. Tenham todos um ótimo almoço e até daqui a pouquinho. Run around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I knew that I knew that I call you up.